Amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja derramado sobre suas vidas. É uma alegria muito grande poder estar com os irmãos nesses 2 dias. E eu quero dizer a vocês que eu tenho mais aprendido do que ensinado, né? E eu vou deixar o final do sermão para agradecer à igreja e a algumas pessoas muito queridas que cuidaram de mim e de Cássia nesses dias. Eu sempre digo lá na igreja que quando um membro da igreja faz algo para alguém, ele está fazendo isso em nome de toda a igreja, não é? Porque nem todos podem estar juntos, mas a igreja muitas vezes conduz alguém para ajudar alguém. Quando você faz isso, é toda a igreja fazendo. Então, quando eu for agradecer, entendam que eu estou agradecendo a toda a igreja do Senhor Jesus aqui de Presidente Dutra. Muito, muito obrigado. Foram dias que a gente não vai esquecer. Com certeza não iremos esquecer o que Deus falou ao nosso coração através de vocês. Mas eu queria, desde já então, convidá-los a abrir o texto dessa noite, que é o livro de Isaías, capítulo 6. É um texto muito conhecido, eu sei que os irmãos já devem ter escutado muitos sermões em Isaías capítulo 6, então a gente vai trabalhar em algumas aplicações desse texto, não trabalhar todos os detalhes dele, né? Vocês têm pastores muito capazes de fazer muito melhor do que eu, com certeza, não? A visão de Isaías e o seu chamamento, capítulo 6. O texto do Senhor diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém. Glória ao Senhor pela sua palavra santa e inerrante. Oremos ao Senhor. Deus dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, a tua palavra nos diz, o salmista registra, que a tua voz ela é poderosa, que a tua voz é tão poderosa, diz o salmista, que ela despede chamas de fogo. A tua voz é tão poderosa, diz o salmista, que ela faz tremer o deserto. Nessa noite, Senhor,
que a tua palavra faça os nossos corações tremerem diante da tua glória. Ó Senhor, pega cegos e surdos, inadequados, pessoas de coração duro como nós sabemos que somos, e desperta em nós, nesta noite, uma nova vida. Cria dentro de nós novidade de vida, zelo e alegria e deleite e paixão pela tua glória, pela glória daquele que está sentado em um alto e sublime trono, de onde reina e governa todas as coisas nesse exato momento. Pedimos isso por saber não somente que o Senhor está sentado em um alto e sublime trono, mas por saber que o Senhor está nessa noite aqui conosco, porque tua palavra diz que tu habita no meio dos candeeiros, tu habita no meio da igreja, e nessa noite, em tua presença, nós nos colocamos humildemente para ouvir a tua voz. Fala conosco e pedimos, toma a mim, ó Deus, em tuas mãos, pecador que sou, não sei nada de mim mesmo. Toma em tuas mãos a minha vida agora e usa-me como instrumento, Senhor, para proclamar a tua verdade. Transforma este pecador tão rebelde que sou em um proclamador do evangelho do Senhor Jesus. Que saiamos daqui preenchidos pela tua verdade, transformados por ela, desafiados pela missão do Senhor. E se houver alguém aqui ainda longe de ti, que seja convertido e caia aos teus pés e declare o Senhor como Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados irmãos, é com muito carinho que eu atendi esse convite para estar aqui com os irmãos falando sobre missão, falando sobre evangelismo, discipulado, porque o nosso objetivo como líderes da igreja é, na verdade, construir uma cultura de evangelismo e de discipulado para que tudo o que fizermos na igreja, tudo o que fizermos em nossas vidas diárias, tenha como base e tendência a chamada para o evangelismo, o viver como instrumento do Senhor para proclamar o reino do Senhor. E como uma forma de convidá-los nessa noite a pensar sobre isso, eu gostaria muito de meditar com vocês nesse texto de Isaías 6, e eu quero já ir direto para ele. Existem 3 declarações que surgem diretamente do que a gente acabou de ler. 3 declarações e em seguida uma pergunta muito importante. Então nós vamos ver 3 declarações e uma pergunta muito importante. E a pergunta é: como iremos fazer o que nós somos chamados a fazer nesse texto? Como nós iremos fazer o que Deus nos desafia a fazer nesse texto? Então, 3 declarações e uma pergunta a ser respondida. E a primeira declaração é esta: se você pertence a Jesus, você foi chamado para a missão. Amém? Vamos repetir para ficar no coração isso? Se você pertence a Jesus, você foi chamado para a missão. Ok? Você realmente vê isso a partir da transição do que acontece com o profeta Isaías, aqui no que acontece dentro dele. Pensem sobre isso comigo, por favor, nessa noite. Quando Deus chamou Isaías, Deus poderia ter enviado no lugar de Isaías qualquer número dos mensageiros profissionais de Deus, não é? Deus tinha um monte de mensageiros profissionais. Quem são os mensageiros profissionais de Deus? Os anjos, não é, irmão Bazu? Os anjos são ali é Bazuzinho e tem Bazu bem aqui na frente, né? Bazu, irmão Ziza, que alegria conhecer vocês, viu? Que alegria conhecer vocês. Mas vejam só, os mensageiros do Senhor profissionais são os anjos, os mensageiros angelicais. Deus já tinha usado muitas vezes eles aqui até chegar em Isaías 6. Muitas vezes você lê na Escritura, os anjos sempre foram levados muito a sério, não é verdade? Eles nunca passaram uma mensagem de forma errada. Sempre que Deus mandava os anjos fazer alguma coisa, eles iam lá,
cumpriam a missão, depois voltavam para o Senhor e diziam: mensagem dada, missão cumprida. Sempre foi assim, não é verdade? Sempre foi assim. Mas vejam só, se Deus tivesse chamado os anjos para ser os evangelistas, como não ia ser bom, não é? Pensem comigo, você está andando pela rua, irmão Mário, cadê o irmão Mário? Né? Meu querido motorista. Muito bem, irmão Mário, irmã Maria José, né? Para ele é Zezé, tudo bem, Mazé, não é? Então assim, você está andando pela rua e de repente um anjo aparece e diz: venha para Jesus. Quem resiste a um anjo desse? Não é verdade? Quem resiste? Agora você está andando pela rua, aparece o pastor Juan e diz: vem para Jesus. Quem vem? Não é? A gente treme na base. Mas Deus tinha os anjos ao seu redor, quando Ele diz: a quem enviarei? Ele tinha um monte de anjos ao redor dele. Ele poderia ter enviado os profissionais para pregar o evangelho, mas Deus escolheu, na sua sabedoria soberana, enviar um homem fraco, inadequado, medroso, sujeito ao fracasso, um homem igualzinho a gente, não é verdade? Um homem como nós. Deixa eu fazer uma pausa por um momento aqui. Se alguém perguntasse para vocês assim: qual é a sua vocação? Qual a sua vocação? Você poderia responder: eu sou professor. Eu vendo seguros. Eu pratico a medicina. Ou então eu pratico o direito. Sou dono de casa, sou mãe, sou estudante. Ok, respostas erradas. Qual a sua principal vocação? Se Deus chamou você para Ele, se você pertence a Jesus, Ele chamou você para a missão, ok? Essa é a sua vocação. Você foi chamado para a missão. Não existe agentes livres, não existe agente livre daqueles que pertencem a Jesus. O apóstolo Paulo nos diz que você foi comprado por um preço, não é verdade? Você foi comprado por um preço, então você não é mais seu. Você não é mais seu. Você foi comprado por aquele que pagou por você com seu próprio sangue, com sangue precioso. Então você não pertence mais a você. Se você pertence a Jesus, você foi chamado para a missão. Amém? Diga glória a Deus por isso aí. Glória a Deus por isso. E agora a pergunta então é: qual é a missão? Irmã Sulamita, qual é então a missão? E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, sabe aonde? 2 Coríntios capítulo 5, eu quero pedir que você abra, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, onde tem um parágrafo curto, e ele usa uma mesma palavra 5 vezes. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Obrigado. Vai até o verso 20. Vamos ler. O texto diz assim: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ok? Aqui está a mensagem. A mensagem e o ministério da reconciliação nos foram confiados. Essa é a nossa missão. Somos os embaixadores de Deus, com a mensagem singular de reconciliação a cumprir. Fomos chamados por Deus para levar uma mensagem ao mundo de reconciliação. Essa é a nossa missão. Não é apenas por meio das pessoas que enviamos a lugares distantes para fazer o que nós muitas vezes relutamos em fazer nós mesmos aqui. Mas é uma parceria global e local. Se você pertence a Jesus,
Você foi chamado para a missão. Não é uma coisa opcional. Você não é um agente livre. Não existe na vida cristã aquela frase que foi oferecida para Ethan Hunt, naquele filme Missão Impossível, quando sempre que ele recebia uma missão, aquele agente, ele recebia uma missão que se autodestruiria. E a mensagem no final sempre dizia assim: essa é a sua missão, se você decidir aceitá-la. Essa frase não existe no meio cristão. Não. Essas palavras não foram proferidas pelo nosso Salvador, aquele que nos comprou com seu próprio sangue. Se você foi chamado para a missão, se você é um crente no Senhor Jesus, você pertence à missão, você faz parte dela, você é um missionário e foi chamado com uma mensagem, a mensagem da reconciliação. Amém? Especialmente, que missão é essa? Bem, é o ministério, é a mensagem da reconciliação, mas como ela acontece? Qual é o meio, o processo para que eu possa fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus? É a obra do evangelismo na sua essência. Então, como se define evangelismo? O que é evangelismo? Um pastor chamado Max Tillis, ele plantou 4 igrejas no Oriente Médio. E ele está vendo ali centenas de pessoas se convertendo a Jesus no Oriente Médio. E a definição dele de evangelismo é: evangelismo é ensinar o evangelho com o objetivo de persuadir. Ensinar o evangelho com o objetivo de persuadir. Evangelismo é ensinar, isso é apresentar, pregar, explicar o evangelho. O evangelho que é a boa nova do Senhor, que nos leva à salvação, com um objetivo. Qual objetivo? Isto é, com uma esperança, com uma intenção, com um desejo específico, persuadir as pessoas, convencê-las que Jesus é o Salvador. Então, o trabalho de evangelismo, irmãos, ele é central para o chamado que você foi colocado, para o chamado que foi colocado na sua vida, para o chamado da igreja. É fundamental para a minha vocação. Não é apenas para o que eu fui chamado, é quem eu sou, quem nós somos. Eu e vocês, nós somos embaixadores de Jesus. Então, como embaixadores de Jesus, nós representamos Cristo aonde estivermos, na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, na sua escola, na sua faculdade. Você é um missionário do Senhor, você é uma luz do Senhor. Deus poderia ter chamado e enviado os profissionais, não é? Os anjos, para levar a cabo a mensagem de redenção, a mensagem de reconciliação. Ele poderia ter enviado os anjos. Eles estavam todos ao seu redor quando ele fez a pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eles estavam lá. Mas para a glória eterna dele, para o nosso deleite eterno, ele condescendeu em enviar pessoas como você e eu. Se você pertence a Jesus, você é chamado para a missão. Você não é um agente livre. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Você foi purificado com o sangue de Jesus. Então você é um agente do Senhor Jesus. Você é um missionário. Então a primeira declaração é esta: se você pertence a Jesus, você pertence à missão. Vamos dizer, se você pertence a Jesus, você pertence à missão. Ok? Segunda declaração: seu chamado para a missão é um chamado para a obediência, não para o sucesso. Dói falar isso, não é? Se você pertence a Jesus, seu chamado é para a missão. Seu chamado para a missão é um chamado para a obediência, não para o sucesso. Isso é difícil de entender para pessoas como nós. Pessoas que cresceram numa cultura em que você é medido pelos resultados. Não é assim? Você é medido pelos resultados. Isso está funcionando? Se não está funcionando,
Quão bem-sucedido você tem sido na sua empresa? Quão bem-sucedido você tem sido na sua vida? Quando se pergunta como é que está a sua igreja, eles querem saber quantas pessoas tem na igreja, quanto cresceu a igreja, quantas igrejas ela plantou. Então a gente está sempre sendo medido pelos resultados que a gente dá. Mas seu chamado para a missão não é para os resultados que você vai dar. Seu chamado para a missão é para a obediência, não para o sucesso. Observe Isaías dos versos 9 ao verso 13. Isaías, ele só recebe a descrição do cargo dele até que ele tivesse concordado em ir. É interessante demais isso. Veja o verso 9. Ele diz assim: então disse ele: vai e diz a esse povo, ouvi e não entendeis, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo. E ele vai dizendo que a mensagem de Isaías vai endurecer o coração. Só que Isaías já tinha dito para ele que ele aceitava a missão sem saber que missão era. Vocês já perceberam isso? Ele não disse assim: diga-me como é o trabalho, eu vou pensar se vou fazer ou não. Não, ele disse: depois do que o Senhor fez por mim, depois que o Senhor purificou a minha vida, me perdoou os meus pecados, aqui estou eu, Senhor, envia-me a mim. E só depois que ele diz isso, Deus vai dizer para ele como é que vai ser o trabalho dele. Aqui está como vai ser teu trabalho. E aí dos versos 9 ao 13, ele diz: vá. E veja que ele não diz vá para o meu povo, Deus diz vá para este povo. Deus estava zangado com o povo. O tempo todo no livro de Isaías, ele diz meu povo, meu povo, meu povo. Mas chega numa hora em que ele diz este povo. E ele dá a ele uma mensagem específica, que deve ser comunicada com seus lábios. Ele diz vá e diga. Entendam, há uma mensagem que não podemos simplesmente retratar com a nossa vida. Tem uma mensagem que não dá apenas para transmitir com o nosso comportamento. Esperar que as pessoas entendam quem é Jesus só porque a gente é muito gentilzinho. Que as pessoas entendam quem é Jesus porque a gente é generoso. Que as pessoas entendam quem é Jesus porque a gente é muito amável. Não, há uma mensagem que tem que ser passada por nossos lábios, tem que ser proclamada, você tem que dizer, tem que ser dito. E eu sou muito grato por ser uma mensagem diferente da mensagem de Isaías, porque a mensagem de Isaías, ela foi projetada para endurecer os corações, para afastar as pessoas. Mas a nossa mensagem, a mensagem dada para a igreja, é projetada para atrair as pessoas. É uma mensagem de reconciliação, é para recebê-los de volta ao Redentor. Então veja os versos 9 ao verso 10, por favor. Olha o que diz: então disse ele: vai e diz a esse povo, ouvi, e não entendais, vede, não percebais, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, feche-lhe os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e para que eles não se convertam e sejam salvos. Vocês entendem que não havia para Isaías uma promessa, ou mesmo um potencial de sucesso na descrição do cargo que ele recebeu de Deus? Em outras palavras, quando Isaías ouviu Deus dizer, é assim que vai ser seu trabalho, eu fico imaginando, irmão Arão querido, que deve ter havido assim uma pausa, que Isaías parou um pouquinho, ouviu o que Deus disse assim, e aí Isaías respirou fundo e ficou pensando, mas Senhor, até quando que vai ser assim? Né? Até quando? Quer dizer, vai ser daqui uma semana, eu vou pregar, vai endurecer, mas eles vão logo voltar? Vai ser daqui a um mês? Vai ser assim até um ano, uma década? Quanto tempo vai demorar para que eles se convertam? Quanto que vai custar? A questão é essa, irmãos. Deus não nos chama a fidelidade a Ele
apenas quando as condições são favoráveis para nós. Quando é favorável para a igreja, quando tudo está muito bem. Deus nos chama à fidelidade, mesmo quando a gente olha para o seu chamado para nós e a gente diz, não vejo nenhuma chance desse negócio dar certo. Quer dizer, eu ouço o que o Senhor está dizendo para mim, Deus, mas o Senhor não conhece essas pessoas porque o Senhor está chamando eu para pregar. Eles não vão ouvir bem. Isso não vai correr bem para mim, Senhor. Se eu fizer o que o Senhor está dizendo, o Senhor não tem um outro plano aí, não? E o nosso Redentor sorri e diz assim, este aí é o meu plano. O meu plano é que você seja obediente. Sua obediência, sua fidelidade para o que eu chamei você. O chamado não é para um sucesso aos olhos humanos. O chamado é para que sejamos obedientes ao nosso Senhor. Amém? Eu lembro, hoje à tarde nós conversamos com isso com alguns irmãos. Eu lembro quando eu fui chamado, eu contei aqui quando eu fui chamado para plantar a primeira igreja em que a gente plantou. E era num bairro muito pobre, muito pobre. Era uma comunidade em que havia duas bocas de fumo, uma para entrar e outra para sair. Então, para você entrar na comunidade, você passava pela boca de fumo. Para você sair da comunidade, tinha que sair pela boca de fumo. Então, quando eu olhei para aquilo, eu fiquei pensando, isso não vai dar certo, não. Esse negócio aqui não vai dar muito certo, não. E eu tinha que andar por aquela comunidade, me fazer conhecido pela comunidade, e Deus foi nos abençoando. E eu lembro de um dia em que eu tive de atender uma irmã de madrugada, porque o filho dela havia sido preso com questão de drogas, e eu estive lá com ela, passamos um bom tempo, e eu saí de lá já muito tarde, e eu tinha que atravessar toda a comunidade para ir para a avenida principal e pegar um ônibus chamado de Corujão na época, que passava de madrugada, para poder voltar para casa. Mas para me sair eu tinha que passar pela boca de fumo lá. E então eu saí andando pela rua, e já de longe eu vi um grupo sentado, e eles acendendo, né, as drogas lá que eles estavam usando. E aí então eu passei para outra calçada e fui andando, e saiu um de lá da ponta com um facão passando no chão, e dizia assim, eu sou o diabo, eu sou o diabo, e arriscando o facão, e a faísca ficava muito forte. Eu achava ali, já é o fogo do inferno, Senhor, e está vindo para cima de mim, né? Então eu passei para outra calçada, e aí ele cruzou a rua dizendo, eu sou o diabo, eu sou o diabo. Aí eu disse, Senhor, tua palavra diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu estou resistindo, mas ele não está fugindo, não. Então a conversa é com o Senhor, não é comigo. Resolve isso. E aí quando ele foi chegando mais perto de mim, eu chegando mais perto dele, a luz do porte iluminou, e ele olhou para mim e disse, vige ao pastor. E aí eu fiquei muito contente que ele me conheceu. Ele disse, pastor, o senhor está fazendo aqui uma hora dessa, pastor? Eu disse, eu vim atender uma irmã assim, e agora eu preciso atravessar para pegar o ônibus. Não se preocupe não, que agora eu vou com o Senhor. Ninguém vai mexer no Senhor. Aí eu olhei para ele e disse assim, rapaz, agora eu estou bem. Eu estou com Deus e o diabo do lado, quem vai mexer em mim? Não é verdade? Deus nos abençoou tanto naquele lugar, que hoje ela é uma igreja muito forte do Senhor ali, né? Virou uma igreja muito forte do Senhor. Nós conseguimos comprar um terreno muito grande, e deixamos aquela igreja, depois de 11 anos de trabalho. Deus falando no meu coração, eu dizendo para minha esposa, para minha família, está na hora da gente sair e começar um novo trabalho. Ninguém entendeu isso. Ninguém, só ela entendeu, nem o resto da minha família entendia isso. E como que a gente ia sair com um salário tão bom que a gente estava recebendo, começar do zero, sem ganhar nada? Como seria isso, contando apenas com o salário que ela ganhava como professora do estado? E a gente foi para um trabalho, começamos na garagem da casa da minha sogra, essa segunda plantação, e um irmão foi conosco, e teve um tempo que a gente teve que pedir emprestado uma escola pública da comunidade, para poder a gente funcionar lá, já que a garagem já estava pequena, e todo sábado a gente tinha que lavar a escola, lavar os banheiros, que os meninos deixavam imundo. E esse irmão dizia assim, uma vez chorando, olhou para mim assim, pastor, o que Deus quer com a gente aqui?
Como é que o Senhor deixa aquela igreja em que a gente estava toda estruturada, já a igreja organizada, recebendo o salário que o Senhor recebia, para vir para cá sem receber nadinha, para estar limpando excrementos humanos, como ele falava aqui, no banheiro? E hoje é a igreja presbiteriana na Chácara Brasil, que envia missionários pelo mundo e faz a grande obra do Senhor. Se eu olhasse naquele dia, eu diria assim: não vai dar certo isto. Nós não fomos chamados para sucesso aos olhos humanos, irmãos. Nós somos chamados para sermos obedientes ao Senhor. E eu penso em 4 coisas que devem existir para que as pessoas realmente queiram evangelizar. As 3 primeiras faz sentido para nós, a 4ª faz o coração parar. O primeiro é que você tem que ser apaixonado pela glória de Deus. Você tem que ser apaixonado por Jesus, pela missão que Jesus colocou em suas mãos. Você tem que ser um homem ou uma mulher muito apaixonado por isso. Isso não pode ser uma coisa entre muitas. Esse é o cerne das nossas vidas. Nós glorificamos a Deus cumprindo a missão dele, fazendo discípulos aqui e ao redor do mundo. Você tem que ser apaixonado pela missão de Deus, se você quer ser usado por ele. Segundo lugar, você tem que pregar a Cristo com coragem, pregar a Cristo com ousadia. Se tem uma oração que sempre vai dar certo, é você de manhã cedinho colocar o joelho no chão e dizer assim: Senhor, hoje me dar a oportunidade de falar de Ti para alguém que não Te conhece. Pode ter certeza que isso vai dar certo. Deus vai colocar alguém que não conhece Jesus na sua frente. Vai dar certo. E se não der certo, não aparecer ninguém, pegue o ônibus, vá lá em São Luís e vá lá na Lojas Riachuelo. Quem conhece loja? Aqui tem Riachuelo? Tem não, né? Lojas Riachuelo, ou C&A, né? Aqui tem uma loja assim? Loja de... Não, né? Então assim, se não tem aqui, vá lá, né? Em São Luís. Aí você entra na loja Riachuelo, aquelas lojas que vendem roupa. Aqui também tem loja que vende roupa. E lá na loja Riachuelo, quando você entra, quando você coloca o pé na loja, a primeira coisa que acontece, vê uma menina com uma sacola e diz: você quer um cartão? Você quer fazer o cartão da loja? É a primeira coisa. E um evangelista, o que ele quer? Ele quer que alguém fale com ele, né? Quer que alguém puxe assunto com ele. E você então já tem alguém para evangelizar. Aí você chega assim para ela assim: olha, minha filha, todas as vezes que você fala do cartão, eu me lembro de uma pessoa. Ela vai dizer: quem era? Sua esposa? Vai comprar alguma coisinha para ela? Eu disse: não. Toda vez que você fala de cartão, eu me lembro de Jesus. Por quê? Porque esse cartão, quando eu passo, ele paga as minhas contas, as minhas dívidas. E o meu Senhor Jesus, na cruz, pagou todas as minhas dívidas. Aleluia. Aí você sai correndo, se você tem medo, não é? E aí você vai encontrar outra menina e vai falar também de Jesus. Então peça ao Senhor e fale com coragem do Senhor Jesus. Terceira coisa, você tem que orar como se tudo isso dependesse somente da resposta de Deus às nossas orações. Porque é assim. É porque Jesus diz lá em João 6,44: ninguém vem a mim, a menos que o Pai que me enviou o traga, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, porque evangelismo é uma missão impossível, irmãos, para nós, a menos que Deus faça um milagre. Amém? Então nós oramos e Deus faz o milagre. E o nosso papel é pregar, é ser obediente, e o milagre Ele vai fazer. O paizinho querido da nossa irmã Helenice entregou ao seu coração a Jesus 20 dias atrás. Louvado seja Deus, diga glória a Deus aí. Glória a Deus aí. Não é verdade isso? Isso foi um milagre. É um milagre você ver um ancião hoje entregando a vida ao Senhor Jesus. Então, paixão, pregue a Cristo com coragem, ore. E 4º lugar, permissão para falhar. Permissão para falhar. Veja, nós temos dificuldade com isso. Nós não temos inclinação para nos permitir falhar. Mas se você olhar para o chamado de Deus,
E se você olhar para a história do envio de pessoas por todo o mundo, cada uma daquelas pessoas andou com uma fé ousada, acreditando assim: isso tudo pode dar errado. Isso tudo pode dar errado. Veja, se não há permissão para falhar dentro de você, nessa busca pelo chamado, você nunca vai dar o primeiro passo de fé. Pense, qual é o grande negócio da igreja? Qual é o negócio da igreja? Glorificar a Deus através da evangelização. Esse é o grande negócio da igreja. E a pergunta é: como é que vão os negócios? Como é que vão? A igreja está crescendo? Está bombando? Está explodindo de gente? Como é que vão os negócios? Pense, se você fizesse essa pergunta para Isaías, essas duas perguntas: Isaías, qual é o teu negócio? Sou um profeta do Senhor, né? Sou um pregador. Fui chamado para proclamar a mensagem de arrependimento e chamar as pessoas de volta ao Senhor. Isaías, como é que vão o negócio? Está ruim demais. Ninguém está se convertendo. E pior, o coração está endurecendo. Ninguém muda de vida. Se você seguisse Isaías ao longo da vida dele e lhe fizesse essa pergunta, eu suspeito que ele ia suspirar profundamente. Ele iria dizer assim: não está indo como eu pensava que ia. Na verdade, a única coisa que muda é que as pessoas estão ficando mais duras, mais resistentes e mais rebeldes. Mesmo assim, ele seguiu em frente. Porque o que ele poderia ter chamado de fracasso, o que você e eu podemos chamar de fracasso, não está indo como deveria ir, era exatamente o chamado que Deus havia dito para ele: seja obediente, seja fiel ao Senhor. Irmãos, você pensava que estar numa igreja seria muito fácil, a igreja nunca ia ter problemas, porque é todo mundo crente, é todo mundo pecador aqui, irmãos, não é verdade? Quem é que não é pecador aqui, irmãos? Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca caiu? Quem aqui nunca errou? Somos pecadores, sim. Sim. Eu fui treinador de handebol durante muitos anos. E uma das coisas que eu treinava os jogadores era justamente para o fracasso. Porque você joga em um nível onde você assume riscos. E você sabe que o fracasso é inevitável. Porque não existe um atacante que não erre o gol. Não existe um goleiro que não se atrapalhe uma hora ou outra. Então, meu trabalho era preparar os atletas para o fracasso. Quando eles falhavam, eles logo olhavam para a tela do placar para saber quanto que a gente está perdendo, para saber o quanto ainda faltava de tempo. Eles ficavam preocupados com a voz da torcida, xingando eles, e eles olhavam para o juiz com muita raiva, e as vozes dentro da cabeça deles, de vergonha. E sabe o que eu fazia para não desanimá-los? Eu dizia assim: em primeiro lugar, eu garantia que eles iriam falhar em alguma hora ou outra. Mas dois, eu dizia assim: quando isso acontecer, vocês não têm que olhar para o placar, vocês não têm que olhar para o chão, vocês não têm que olhar para a torcida, vocês não têm que olhar para o juiz, vocês não têm que dar atenção para as vozes de vergonha dentro de vocês, vocês têm que olhar para mim. Olhem para mim, e juntos nós iremos consertar isso. E é exatamente assim que o campeão da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, nos chama e nos prepara para o que parece ser um fracasso em nossa vida. Ele diz assim: você não tem que olhar para o placar da vida. Você não tem que escutar as pessoas pessimistas ao seu redor. Você não tem que escutar as vozes da sua própria cabeça. Você fixa seus olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Você se volta para Jesus, você corre para Jesus, e todo lugar que pode parecer um fracasso da nossa vida, Ele garante para você: nós iremos fazer da maneira certa. Porque sem Deus nada acontece, mas com o Senhor tudo pode acontecer. Amém? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque, meus irmãos,
a gente sabe como é que esse jogo aqui vai terminar, não é verdade? A gente sabe como vai terminar, o que está lá no fim nos esperando. Lá no fim nos espera a vitória, amém? O que nos espera é a vitória. Nossa vitória está garantida, a vitória da igreja está garantida, e ela foi finalizada com uma declaração na cruz: está consumado, está pago. Foi provada pela ressurreição, pela ascensão de Jesus, a vitória pela união com Cristo. Então, se você pertence a Jesus, você foi chamado para a missão, e essa missão não é para o sucesso, essa missão é para você ser obediente. Então, Marquinhos, se você quer plantar a igreja num bairro pobre aí, aqui de Presidente Dutra, vá, meu filho, seja fiel, seja obediente ao Senhor, e a vitória já está garantida, amém? Essa é a chamada. Primeira declaração: se você pertence a Jesus, você foi chamado, vamos lá, para a missão. Segunda declaração: seu chamado para a missão é um chamado para obediência, não para o sucesso. Terceira declaração: sua missão será uma longa obediência na mesma direção. Uma longa obediência na mesma direção. Estou pegando emprestado um título de um livro de Eugene Peterson, né, em que ele faz um comentário do Salmo de Ascensão. Uma longa obediência na mesma direção. É uma imagem de uma vida de obediência, uma vida de crescimento para ser cada dia mais parecidos com Jesus. Após a descrição do trabalho que Isaías recebe, ele faz a pergunta: até quando, Senhor? E aí Deus responde no verso 13. E aí, depois de falar de toda a desolação, em um único vislumbre de esperança, ele diz aí no verso 13, vamos ler juntos, todos juntos? Mas... Ok, só escutei a irmã Sulamita aqui pela frente. Vamos ler todos juntos, numa só voz. Palavra de Deus, viva e eficaz. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados... A santa semente é o seu toco. Um toco. O que é um toco? Isso pode não parecer muito de se esperar, não é verdade? Pensando na experiência de Isaías, mas um toco. Isaías vai pegar a vida toda e vai ser só um toco. O que é isso? Isso nos leva a Gênesis 3,15, onde no meio de uma maldição, Deus diz assim: mas a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Aleluia. A semente prometida para Abraão lá em Gênesis 17, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. A semente prometida a Davi em 2 Samuel capítulo 7, que se sentaria no trono de Davi e reinaria para sempre. Irmãos, o fato é que sabemos o que Isaías não sabia naquela época. Isaías capítulo 6 se passa no ano em que rei Uzias morreu, ou seja, 740 anos antes de Jesus. Levaria quase 3/4 de milênio antes que essa semente prometida realmente viesse. Muito tempo depois de Isaías. Vocês percebem a duração de 740 anos? A igreja tem 75 anos. Vocês sabem o que é 140 anos? É muito tempo para esperar pelo cumprimento de uma promessa. Quem estava lá no começo dos 75 anos nunca poderia imaginar que vocês estariam sentados em banco acolchoado com ar-condicionado.
num templo desse tamanho. Quem poderia imaginar anos atrás o que Deus iria fazer aqui com vocês? 740 anos é muito tempo para esperar o cumprimento de uma promessa. Quanto tempo? A nossa missão, a missão da igreja, será sempre de espera, de paciência e de esperança. Amém? O povo de Deus sempre foi um povo à espera. Calma, calma. Eu sei que os problemas são muitos, calma. Se você é um servo do Senhor, se essa igreja é a igreja fiel ao Senhor, calma o coração, espere em Deus, porque todas as coisas, confie no Senhor, que todas as coisas estão nas mãos dEle. Você não pode separar esse chamado do seu chamado missionário. Não tem nada de instantâneo que acontece na igreja, não. Se nós fizermos a coisa certa, como Deus quer que seja feita, tem que levar 75 anos mesmo. Não é de uma hora para outra. Se você vê uma igreja que de um dia para outro já aparece com um templo como esse, então a coisa não está certa ali. O povo de Deus é um povo à espera. Nossas vidas são sempre vividas com uma visão de longo prazo. Hoje, o irmão Arão e o irmão Nanício nos levaram para ver o sonho dele, não é? Ali da sua empresa, das casas, e a gente olhando assim, olhava, tudo é terra aqui, é terra aqui, é terra aqui, e ele mostrava prédios, né? E ele via um outro negócio, ele estava olhando as casas dos netos já construídas, e eu dizendo assim, mas eu só estou vendo terra. Então, ele via isso, visão de longo prazo. Assim é a igreja, visão de longo prazo. A gente vê o futuro do que Deus pode fazer. Então, a última pergunta: como? Como eu faço para seguir essa chamada? Aonde eu obtenho a motivação, o poder, a coragem, a resiliência para suportar e aguardar o tempo de Deus na minha vida? Isaías sabia onde ele estava. Ele entendeu a própria condenação. Ele disse, ai de mim. Ele entendeu a sua própria libertação, quando no verso 6, no verso 7, o anjo toca nos seus lábios como a brasa extraída do fogo, e o texto diz que isso estava indicando que um sacrifício foi queimado, perdão sobre ele. Não há mais ninguém que precise pagar pelos seus pecados. E ele então declara, você está perdoado. E Isaías imediatamente disse, agora eu quero ir. Agora eu quero ir. Eis-me aqui. Ele entendeu a dinâmica. Depois que ele foi perdoado, não houve mais relutância da parte dele. E eu me pergunto se Isaías tinha lido que um rei anterior havia escrito 300 anos antes da morte do rei Uzias, o rei Davi, que escreveu, contra ti somente eu pequei, ai de mim. E curiosamente, quando Davi escreveu o Salmo 51, ele fala sobre limpe-me, cria em mim um coração puro, Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário, e então, sabendo que fui perdoado, eu vou ensinar os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti, aleluia. É a mesma coisa. Assim que Isaías soube que havia sido perdoado, a próxima resposta foi, se o Senhor fez isso por mim, envia-me como instrumento para tornar isso conhecido às pessoas. A mesma graça que nos perdoa também nos encoraja e nos equipa, irmãos. É a mesma graça. Se você foi perdoado pelo Senhor, coloque-se à disposição dele e diga, eis-me aqui, Senhor. Faça o que tu quiseres fazer na minha vida. Apesar de eu ter passado esses 2 dias com vocês e ter ouvido muita história de Bazuzinho
do irmão Arão, contadores de história fabulosos, irmão Neto, contadores de história fantásticos. Eles contam a história, a gente vai ver na coisa acontecer na nossa frente, não é verdade? Eu queria muito poder ser assim, mas eu não posso. E eu queria muito nessa noite, sabe o que era? Eu gostaria de poder recriar para vocês a visão de Isaías, aquilo que Isaías viu, porque aquela visão mudou o resto da vida de Isaías. Aquela visão do Senhor sentado no alto e sublime trono mudou a vida dele. A gente só pode imaginar como foi, mas a gente não consegue recriar. Mas eu quero trazer uma visão para vocês. Não sou Deus não, por favor, né? Eu quero só tentar colocar na mente de vocês algo. Pensem na nossa galáxia. Você já viu televisão, viu nos filmes aí, não é? Nos livros. Pensem na nossa galáxia, Via Láctea. Pensem nela. 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas, mais ou menos. Com essa imagem na sua cabeça, os planetas, o Sol, 100 bilhões de estrelas. Ouçam o que Isaías diz no capítulo 40, verso 26. Só imaginem, eu vou ler o texto, só imaginem. Levantai os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz o seu exército sair, um exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama cada uma delas pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Nenhuma. Isaías viu esse Criador sentado no trono. E o escritor de Hebreus olha para todo esse universo, a terra, o sol, todas as estrelas, todas as galáxias. E ele diz que Jesus sustenta tudo isso pelo poder da sua palavra. Aleluia. Você olha, você acha que a sua dor é muito grande. Você acha que os problemas que você tem são intransponíveis. Você acha que você está esperando uma promessa há muito tempo, orando por isso há muito tempo e não tem respostas. Oh Deus, por favor, eu não sei o que vai acontecer com a minha igreja. Oh Deus, por favor, eu não sei o que vai acontecer com a minha filha, com meu filho, meus pais, meu trabalho, meu futuro, minha saúde. Deus, tudo isso é muito grande. Não, irmãos. O seu Deus é muito grande, amém? O Deus da igreja é muito grande, o Deus da igreja é o Todo-Poderoso. Quando Isaías teve essa visão e recebeu esse chamado de Deus, eu realmente duvido que ele tenha sido com arrogância, peito inchado, que ele disse, aqui estou, envia-me a mim. Não, minha humilde suspeita é que provavelmente soou mais ou menos assim. Estou aqui. Deus, o Senhor acha que pode ser capaz de usar alguém como eu? A missão é muito grande, irmãos. É impossível se depender somente de nós. Mas servimos a um Deus que realmente se agrada em dizer assim, segura aí os mensageiros profissionais, fica sentado aí os anjos tudinho e observem o que eu vou fazer por meio de homens e mulheres fracos e quebrados. Apenas observem. E por toda a eternidade, nós vamos celebrar, irmãos. Por toda a eternidade, nós vamos celebrar o que Deus fez por meio de pessoas fracas e quebradas
como sabemos que nós somos, nesse pequeno planeta chamado de Terra. Qual é a sua resposta nessa noite? Qual a sua resposta nessa noite? A sua resposta, meus irmãos, deve ser assim: estou aqui, Deus. O Senhor acha que pode me usar assim como eu sou? Que Deus nos abençoe. Que Deus continue a usar essa igreja muito, muito poderosamente. Eu não quero que Ele use essa igreja por mais 75 anos, porque meu desejo é que meu Senhor volte logo. A nossa oração é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero comemorar com vocês a nossa chegada nos céus, juntos, para viver com o Senhor para todos, sempre e sempre e sempre. Amém. E eu poder dizer: olha, eu conheci aquela pessoa ali, lá em Presidente Dutra. Estamos nos céus, louvado seja Deus. Vamos orar? Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A terra está cheia da Tua glória. Ó Espírito Santo, que nossos corações sejam preenchidos com o que já enche toda a terra, a Tua glória. Senhor, receba o louvor eterno ao Teu nome, incomparável, por pessoas como nós, que já provamos da bondade do Senhor, que já começaram a ver Tua glória e beleza, porque pessoas como nós são usadas para o grande ajuntamento da noiva de Jesus até o fim. No dia em que nós iremos ver Jesus face a face, Senhor, Ele em pé, braços erguidos em vitória, dizendo: vejam o que vocês conquistaram ao se humilhar e escolher o caminho da obediência. Bem-vindo à casa. Estejam felizes por terem dito: estou aqui, envia-me a mim. Ó Senhor, envie-nos, envie a Igreja Cristã Evangélica de Presidente Dutra, envie-nos com alegria, com expectativa, para a glória eterna de Jesus, para a propagação da Tua fama, do Teu nome, e para a nossa alegria eterna. Pedimos isso. Fortalece essa igreja que luta, que há tantos anos, 75 anos, muita alegria, mas também muitas lágrimas derramadas, muito suor, muita dor, mas também a certeza da vitória, da esperança da volta de Jesus, de que estão vivendo, cumprindo o Teu chamado. Que o Senhor seja sempre o centro dessa igreja. Abençoe os pastores dessa igreja. Abençoe a liderança, os professores dessa igreja. Abençoe cada servo que aqui congrega, cada um que tem chegado e se juntado a esta igreja. E que eles vivam somente para a Tua glória, aqui e fora, e aonde estiverem, que as pessoas possam chegar perto de cada um deles e se sentir perto de Jesus, transformados a cada dia no louvor e para a glória do Teu nome. Amém, e amém, e amém. Eu quero, antes, me despedir dos irmãos, com muita gratidão no coração, pelos dias que eu vivi aqui com vocês. E assim, especialmente algumas pessoas que representam toda a igreja, porque cuidaram muito bem de mim e da minha esposa. Quero agradecer muito ao pastor Ronaldo e a Natiele, apesar de não estarem aqui, mas o convite que foi feito e pela forma como eles têm conduzido vocês, que eu tenho ouvido falar do quão ele tem sido tão temente a Deus e um servo fiel na exposição da palavra. Isso é o que uma igreja precisa hoje, irmãos, um homem que seja fiel à palavra de Deus e que viva a palavra de Deus.